Olá pessoal, neste vídeo eu pretendo mostrar como podemos aplicar um teste não paramétrico denominado de teste da mediana, que tem como objetivo permitir que comparemos duas ou mais amostras de forma que possamos julgar se essas amostras partem de populações que possuem medianas significativamente diferentes. E para isso eu montei aqui um exemplo cujo enunciado é este aqui. Uma rede de restaurantes costuma selecionar aleatoriamente clientes com o objetivo de avaliar o grau de satisfação com relação ao atendimento recebido. Bom, a avaliação se dá conforme uma escala de Likert. Os dados estão aqui acima, referentes aos dois restaurantes, restaurante A e restaurante B, da mesma rede. É a pergunta que é feita. Podemos dizer que os graus de satisfação perante ambos os restaurantes são semelhantes? Então veja aqui nessa tabelinha que clientes selecionados aleatoriamente, duas amostras do mesmo tamanho, as amostras poderiam ser de tamanhos diferentes, mas os clientes selecionados aleatoriamente responderam quanto ao grau de satisfação. Estavam muito insatisfeitos, insatisfeitos, moderadamente satisfeitos, satisfeitos ou muito satisfeitos. Bom, o teste da mediana exige que a variável em medição ela tenha nível intervalar ou nível ordinal. No nosso caso aqui, eu tenho uma escala em nível ordinal, ou seja, o grau de qualidade está sendo mensurado em nível ordinal. Ou seja, a classificação aqui segue uma ordem, desde um nível de maior grau de insatisfação até o maior grau de satisfação. Ok? Então aqui estão as respostas dos 50 clientes selecionados aleatoriamente, 25 clientes de cada uma dos dois restaurantes. Bom, como é que nós vamos avaliar esse problema? Aqui à direita eu realizei a etapa seguinte, que é juntar todas as respostas de A com B no mesmo grupo. Eu tenho 3 respostas ao nível mais baixo de satisfação, muito satisfeito, depois eu tenho 9 insatisfeito, moderadamente satisfeito 17 satisfeitos e 4 muito insatisfeitos. Aqui eu já posso antecipar que a mediana de 50 registros, se tivesse um número ímpar de registros, a mediana seria exatamente o centro. Tendo um número par de registros, 50 registros, a mediana seria o meio do caminho entre o 25º registro e o 26º registro. Mas já posso me antecipar aqui que o 25º registro vai ser alguma resposta dentro do moderadamente satisfeito. 3 mais 9, 12. Então eu tenho 12 com mais 17, eu já ultrapasso o centro, que é o 25. Esclarecendo um pouco mais, imagine que eu tenha aqui enumerado os 50 respondentes e colocando aqui na coluna direita as respostas no nível crescente de satisfação. Então, as 3 respostas tipo muito insatisfeito, as 9 respostas do tipo insatisfeito, as 17 respostas do tipo moderadamente satisfeito, as 17 respostas do tipo satisfeito e as últimas respostas, as 4 últimas respostas do tipo muito satisfeito. Então, se eu tenho 50 respondentes, a mediana seria essa fronteira entre a 25ª resposta e a 26ª resposta. E nesse caso, a fronteira
está dentro do chamado moderadamente satisfeito, ou seja, dentro do grau, dentro da categoria moderadamente satisfeito. Então eu posso dizer que a mediana correspondendo ao ajuntamento, ao agrupamento de A com B, a mediana corresponde à categoria moderadamente satisfeito. Em que consiste agora o teste da mediana? É para os dois grupos, para o grupo A e para o grupo B, totalizar o número de respostas que ultrapasse a mediana e o número de respostas que não ultrapasse a mediana. E é isso que eu fiz aqui imediatamente à direita. Para o restaurante A, o número de respostas que ficou abaixo ou igual à mediana seria 2 mais 6 mais 10. 10 é a mediana. O número de respostas que ficou acima da mediana, 5 mais 2, totalizando 7. Para os respondentes com relação ao restaurante B, valores que não ultrapassam a mediana, ou seja, iguais ou inferiores à mediana, 1 mais 3 mais 7, totalizando 11. E os registros que ultrapassam a mediana, 12 mais 2, totalizando 14. Bom, eu estou comparando aqui dois grupos e o resultado é a realização, a constituição de uma tabela de contingência, uma tabela, neste caso, uma tabela 2x2. E essa tabela 2x2, então, é simplesmente submetida a um teste Q quadrado. Ok? E esse teste Q quadrado, então, o valor do Q quadrado seria comparado com o valor crítico ou se traduziria no valor π. Ok? Então, o teste da mediana vai acabar culminando num teste Q quadrado. Aqui, para este teste Q quadrado, eu tenho numa planilha complementar o registro dos valores, e para o caso de um teste Q quadrado numa tabela 2x2, o valor do Q quadrado pode ser facilmente automatizado mediante essa fórmula retirada do livro de estatística não paramétrica do Sidney Siegel. Ok? Então eu apliquei essa fórmula dentro aqui de uma célula, e o valor do registro, o valor do resultado, a estatística Q quadrado 2,96, quando para uma tabela de contingência 2x2, o valor crítico seria 3,84. Ok? Então a estatística Q quadrado não está ultrapassando o valor crítico no teste Q quadrado. Neste caso, quando a estatística Q quadrado não ultrapassa o valor crítico, nós não rejeitamos a hipótese nula, que é a hipótese de igualdade. Ou seja, não podemos registrar, ou não podemos rejeitar, melhor dizendo, a hipótese de igualdade entre estes dois grupos. Ok? Esqueci de complementar algo muito importante, que esse valor crítico está associado ao nível de significância de 5%, ou seja, o alfa de 5%. Ok? Para cada valor de alfa existe um valor crítico Q quadrado. Mas considerando então o alfa de 5%, isso significa que com a significância de 5%, ou com um grau de confiança de 95%, não podemos rejeitar a hipótese de igualdade entre esses dois grupos. Ou seja, não podemos julgar que exista diferença significativa entre as respostas coletadas para estes dois restaurantes com relação ao grau de satisfação. Ok? Só mais um comentário. Os respondentes poderiam ter sido levados a não fazer uma resposta, trazer uma resposta desse tipo, uma variável em nível ordinal, mas os respondentes poderiam ter dado simplesmente uma nota de 0 a 10. De qualquer forma, o encaminhamento da resolução seria similar a esse aqui. Nós primeiro agruparíamos as respostas e nesse agrupamento encontraríamos o valor central, que seria a mediana. Na etapa seguinte, contabilizaríamos para cada grupo o número de respostas acima da mediana e o número de respostas que não ultrapassaria a mediana. Aí chegaríamos a uma tabela Q quadrado. Ok? Por último, também podemos aplicar o teste da mediana na comparação não de 2, mas 3 ou mais grupos,
o que culminaria numa tabela não 2x2, mas numa tabela 3x2, 4x2 e assim por diante, resultando então num teste Q quadrado similar ao que realizamos, mas com uma fórmula Q quadrado diferenciada. Ok? Por enquanto é só. Um abraço.